que um cara que precisa, às vezes, de 10 minutos para fazer um gol não entrega intensidade? O Pedro não entrega intensidade, mas entrega gols. Aí o Mateuzinho é melhor que o Wanderson. Os três estão brigando pelo título, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, né? Na noite da última quinta-feira, Flamengo e Cruzeiro protagonizaram um duelo intenso no Maracanã, mas ficaram no 0-0 pela rodada do Brasileirão. O empate, apesar de não agradar totalmente a nenhuma das equipes, acabou beneficiando o Palmeiras, que segue vivo na briga pela liderança do campeonato. Após o apito final, os comentaristas Mariana Fontes, Ana Thaís Matos, Felipe Bastos e Fernando Praz analisaram o confronto. Veja só. Eu vi um jogo bem... Ninguém queria deixar o outro jogar, né? Muitas faltas. Exatamente, muito parado. Muitos cartões, pelo menos no primeiro tempo, assim, achei um jogo com esse nível de intensidade. Eu acho que quando a gente fala de intensidade nesse nível, que até o Felipe Luiz falou isso na resposta, a gente imagina um jogo que tenha muitas finalizações, o goleiro trabalhando o tempo inteiro, com muita criatividade. Eu achei que foi um jogo mais parado no sentido de travar o outro, e eu acho que aí ficou exposto também bem o sistema de marcação das duas equipes, né? O Cruzeiro sempre com 2, sempre fazendo uma sobra. O Flamengo empurra muito o adversário, né? Joga muito com as linhas adiantadas. Então eu tô com você nessa, assim. Eu não achei a intensidade europeia, pode ser visto de uma outra forma. Eu achei que foi um jogo mais amarrado. Se a gente falou de um jogo, um cara de final, aquela final que vai pros pênaltis, né? Porque esse empatezinho 0-0 não deu, não. Faltou um pouquinho mais do Felipe Luiz, obviamente que ele planejou o jogo, e aí dentro disso de atacar o espaço, você ter o Plata, você ter Carrascal, você ter Samuel Lino, que também baixou fisicamente. A gente precisa ver os últimos 3 jogos do Samuel Lino, ele baixou um pouquinho a sua intensidade. Eu acho que fisicamente ele tá baixando um pouquinho o nível dele, até por conta de seleção, viagem, não chegou, não teve férias. Isso também conta, isso conta muito. E aí a intensidade dos jogos contra Estudiantes e os outros jogos que ele vem jogando, e faz a diferença isso. E aí o Felipe Luiz optou ontem por deixar o Pedro no banco. Mas muitas das vezes faltava esse cara dentro da área, por característica. Porque o Plata sai, Carrascal sai, Arrascaeta é um cara que sai, mas entra, pisa na área, mas não é um cara que fica ali perturbando os zagueiros. E aí o Cruzeiro, no início do jogo, sofreu um pouco com as movimentações, depois se acertou porque o centro do campo do Cruzeiro tomou conta do jogo na competitividade, foi muito intenso. E aí o Cruzeiro, para mim, é um dos times do futebol brasileiro que mais chega rápido ao ataque, no seu contra-ataque, na sua transição, com o Matheus Pereira com o seu toque de qualidade e com o Caio Jorge. É um cara que consegue chegar muito rápido na área e finalizar, tanto que a gente viu finalizações no primeiro e no segundo tempo também, com contra-ataques. Então eu acho que foi um jogo muito competitivo, intenso, taticamente as duas equipes, como o Praz falou, defensivamente sobrepôs o ataque, mas eu acho que o Felipe Luiz demorou um pouco a botar o Pedro. Acho que foram 7 minutos só. Até para tentar uma outra maneira de buscar o gol. E aí, por isso que saiu desse 0-0. É um placar de final, 0-0, primeiro jogo. Porque se fosse segundo jogo, as duas equipes iam ter que se soltar. Essa é uma discussão interessante do Pedro, né? Porque eu entendo e respeito a questão do treinador. E assim, eu sempre falo, futebol não tem uma maneira só de enxergar. Eu posso enxergar contra o meu adversário uma estratégia tática e a Ana pode enxergar outra e o Felipe outra. Não quer dizer que eu esteja certo ou ela errado, é questão de visão. Eu sempre uso o exemplo do Flamengo do Rodinei. Rodinei atacava muito, defendia, óbvio, não ia ter como defender bem. Então ele tinha dificuldade para defender. Tu vai jogar contra o Flamengo, o que tu fazia? O Bastos vai botar um cara para explorar as costas do Rodinei. Tá certo? Tá certo? Na tua leitura de jogo faz sentido. Eu já botaria o quê? Eu botaria um segundo homem para fechar a subida do Rodinei. Então é uma abordagem diferente. Qual que tá certo e qual tá errado? Não tem. Não tem certo e errado. E a do Felipe é isso. Ele fez a leitura da linha alta do Cruzeiro, que ele poderia atacar com o Plata. Ok, faz o sentido. Mas eu acho que o jogo começa a te mostrar coisas que tu não pode ter uma ideia fixa e engessada, né? E assim, o Pedro já não jogou contra o Corinthians, eu pensei que era uma questão física, daí ele entrou aos 35 contra o Cruzeiro. Eu acho que em determinados momentos, óbvio, o cara constrói sua convicção, mas o Felipe vai ter que começar a tentar ser um pouco mais malhável. Porque se os outros estivessem resolvendo, fazendo 20 gols, que nem o Pedro faz, que nem tudo bem.
Mas não é isso que a gente está vendo. Foi o que aconteceu no Flamengo contra o Corinthians. Primeiro tempo, o Corinthians sobrepôs o Flamengo, atacando muito espaço, criando muita coisa. Aí no segundo tempo ele volta com um time diferente. Aí o Flamengo começa a ganhar dentro do jogo soluções, aí consegue virar o jogo. Tanto que o Luiz Araújo, que faz o gol, sai do banco. Sai do banco de reservas e faz o segundo gol. E ontem aconteceu isso, mas eu achei que ele demorou. Então. Demorou a entender o que estava acontecendo dentro do jogo. Porque o Cruzeiro jogou com linha alta, porque tem o Fabrício Bruno, que muitas das vezes ele joga em linha alta. Se você pegar no finalzinho do primeiro tempo ontem, o Arrascaeta sai numa bola e ele consegue recuperar. Mas, ô Basso, aí que tá. A questão de jogar com linha alta. Ele botou para atacar a linha, né? Mas tem vários jeitos de atacar a última linha. Tu pode atacar pelos lados. E atacando pelos lados, tu faz o quê? Tu aproveita o espaço dos laterais e tu sai do Fabrício Bruno, que é o mais rápido. Então, os extremos vão atacar em profundidade para ter essa ataque à linha alta. Mas o Fabrício Bruno vai ter que correr junto. O Fabrício Bruno correndo junto... Não tinha ninguém para acompanhar por dentro, ele né? abre, ele abre um espaço ali. Então, para mim, eu acho que o Felipe demorou para mexer, acho que demorou para sentir. A gente tem falado muito isso aqui, né? Toda semana. É um treinador em evolução. Você vai vendo a evolução dele acontecer. E eu acho que ontem foi mais um dia que, assim, você não pode esperar acontecer, chegar no limite do tempo para fazer as alterações. Eu acho que faltou um pouco desse feeling ontem, quando o jogo precisou desse perfil de jogador. Eu tô até aqui recuperando o jogo de maio, o 2-1, uma das poucas derrotas do Felipe Luiz, né, no comando do Flamengo. Ou no jogo de ida, em maio, 2-1 pro O Cruzeiro tem uma situação interessante, né? Os três estão brigando pelo título, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo já fizeram os 2 jogos. Sim. O Cruzeiro fez 4 pontos, o Flamengo fez 1. Palmeiras e Cruzeiro vão jogar de novo entre os jogos da Libertadores. O Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, se não me engano, no primeiro turno. Então, o Cruzeiro já fez 3 contra o Palmeiras. Contra os adversários diretos, o Cruzeiro está em vantagem. E mesmo assim, ele tem jogos a mais e está atrás da classificação. Então, assim, quer dizer que no restante do campeonato o Cruzeiro não teve a regularidade que Palmeiras e Flamengo tiveram. O Cruzeiro bateu muito de frente com as equipes da segunda parte da tabela, né? E isso vai ser muito determinante agora, a reta final, porque, embora tem times já, beleza, tá ali na dificuldade, não vai conseguir sair de zona de rebaixamento, mas tem muito jogador individualmente que tá na zona de rebaixamento que ele começa a jogar para conseguir um time pro ano que vem. Para conseguir um time já logo na virada da janela. Então tem jogador que começa a dar vida e é a hora que os times da zona de rebaixamento começam a tirar pontos dos times lá de cima. Eu lembro que o brasileiro do Corinthians de 17, o Corinthians passou o primeiro turno inteiro invicto, perdeu pro Vitória, que era um time que estava na zona de rebaixamento, porque você começa a remar para individualmente funcionar, já que coletivamente o time já não tem condições de pontuar, você começa a remar, e eu acho que quem vai definir o campeonato, os confrontos diretos, claro, são importantes, mas quem vai definir o campeonato são as pedras pequenas. Ana, lembrando de 2017, as pedras pequenas são sempre pedras no sapato, né? Ainda que pequenas. Ainda que pequenas. O Corinthians, fazia parte desse grupo, a gente perdeu pro Vitória, pro Atlético Goianiense e pra Ponte Preta. Foi isso aí. E aí fez com que o campeonato voltasse a ter... Se embolasse. E aí é onde que o Cruzeiro tá pecando. O Cruzeiro, ele consegue, nesses jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ele consegue pontuar, consegue se manter ali, mas contra Vasco perdeu ponto. Ceará em casa. Ceará perdeu ponto. Santos Agora, em casa o Praz perdeu tocou ponto. num ponto interessante, que é uma discussão que eu tenho praticamente diariamente com o Lofredo. Porque a resistência do Felipe Luiz, inicialmente ao Pedro, era, e depois a gente ficou sabendo que não era uma questão exatamente técnica, né, era muito mais de comportamento, mas de qualquer maneira também defendida sob o ponto de Pedro não entrega a intensidade que o Flamengo do Felipe Luiz pede. E aí o argumento do Lofredo, e aí eu confesso a vocês que eu fico um pouco confusa, realmente. Como que um cara que precisa, às vezes, de 10 minutos para fazer um gol não entrega a intensidade? Mas daí a gente está analisando individualmente. Não pode analisar individualmente. Não pode. Porque ele é centroavante, ele vai fazer gol, óbvio. Então, assim, não pode. E a que custo ele faz gol? Às vezes não é tão óbvio, não. A gente vê uns centroavantes aí que estão... Mas a que custo do trabalho que tem que fazer o 10 sobrecarregado, que tem que fazer o 11, que tem que fazer o 7, que tem que fazer o volante sobrecarregado. Então, Cetinho e Felipe Luiz também. Sim. Eu também. Para esse 9 fazer gol. Porque a gente viveu durante muito tempo isso. Não, o 9 não precisa marcar. Beleza. Aí o 10, o 5... se estropiam lá atrás e não conseguem jogar, não conseguem ser o craque. Por quê? Porque está fazendo função sobrecarregada que o 9 não faz. E hoje, com a idade que o Pedro tem, com a saúde que o Pedro tem, no clube que ele está, ele pode fazer. Só que aí entra a situação. Aí é o treinador que tem que resolver. Isso é convicção dele, né? Da intensidade do Pedro. Mas quem está jogando está entregando intensidade.
mas não está entregando a quantidade de gols. O Pedro não entrega intensidade, mas entrega gols. E aí o Felipe Luiz vai ter que equilibrar isso. Mas eu acho que agora o Pedro está entregando intensidade. Eu acho que foi escolha mesmo então, de... Escolha para mim, escolha de jogo. Que não está mais passando por isso. Eu acho que não passa por isso mais. Eu acho que ainda tem alguma coisinha. Tem um negocinho ali, né? Mas eu achei que o Cruzeiro, no primeiro turno, soube driblar melhor essas adversidades que o Flamengo do Felipe Luiz impõe do que ontem no Maracanã. Mas era um Flamengo diferente. São equipes diferentes, né? Era um Flamengo diferente. Um Flamengo diferente como? De jogadores. Sim, mas já tinha esse DNA? Não, o DNA é o mesmo, mas a qualidade é melhor. O Jorginho não tava, o Samuel Lino não tava. Muito pelas últimas chegadas, então. E o Flamengo muito mais dominante do que era... Até o Cruzeiro tá diferente. Essa derrota. E o Cruzeiro, pra mim, fez o que tinha que ser feito. Teve oportunidade pra ganhar o jogo. O Cruzeiro não podia perder, né? Se o Cruzeiro perde, acaba o campeonato pro Cruzeiro. Podia ter vencido. Teve oportunidade de ganhar o jogo e eu acho que os 4 no meio do campo fez com que atrapalhasse muito o jogo do Flamengo. Porque são 4 jogadores que conseguem também, quando tem bola no pé, qualidade para sair jogando, por uma finalização. O Lucas Silva, a gente já viu quantas vezes de finalização fora da área. Foi o que mais chamou a atenção. Toda hora que o Flamengo conseguia chegar na intermediária, era muito rápido o meio campo do Cruzeiro para desarmar. Para fechar espaço, sempre com dobra de marcação. Dificilmente você via alguém pegando bola assim com um tempo, com espaço. Eu acho que isso sim dá para você comparar com o que a gente vê no futebol europeu. Dificilmente você pegava a bola com muito tempo para trabalhar. Não era aquele time que ficou esperando o Flamengo jogar, né? E eu acho que isso imprime muita dificuldade para o Flamengo do Felipe Luiz quando um time ataca o Flamengo, porque ele joga contra muitas equipes que optam por se defender. Não se defender com bloco baixo, mas você fica ali numa postura mais passiva, né? Esperando para tentar um desarme, encaixar um contra-ataque. Quando alguém ataca o Flamengo, eu acho que é a maior dificuldade que o time do Felipe Luiz tem, né? De se postar sendo o time que está sendo, em tese, ali oprimido. Acuado. Né? Acuado. Então, acho que nesse ponto o Léo Jardim foi muito bem da forma como ele organizou os encaixes de marcação para tirar a bola, esse conforto do Flamengo em troca de passes. E eu gosto muito da dupla de volantes do Cruzeiro. Eu acho que, para mim, assim, o campeonato do Lucas Silva e do Lucas Romero tem sido incrível. Eles ajudam muito. E da mesma forma, o Matheus não conseguiu receber bola tranquilo do lado do Cruzeiro. O Flamengo também não deixava. Então acho que esses dois encaixes assim acabou de certa forma estrangulando. Matheus, no caso, o Pereira. Acabou estrangulando um pouco as ações ofensivas das duas equipes. E é meio com cobertor curto. O Bassi falou da questão do meio campo do Flamengo, que o Leonardo Jardim reforçou o meio campo do Cruzeiro. Mas várias vezes eu senti uma dificuldade no Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito rápido na transição. Sim. Né? Palmeiras também é um time que fazia essa transição. O Flamengo gosta de posse de bola, é um jogo mais... e várias vezes o Cruzeiro fez a transição, mas com poucos jogadores. Não conseguiu botar muitos jogadores na frente. Então, assim, é um cobertor curto, né? Não dá para ter tudo. E aí, o Cruzeiro, às vezes, criou as melhores chances quando conseguiu construir no campo de ataque do Flamengo. Né? Na transição, que é o ponto forte do Cruzeiro, ele pecou porque... faltou condição de fazer essa parte defensiva e também conseguir colocar muita gente no campo de ataque. Né? Eu acho que o Cruzeiro, eu falo isso sempre, o Cruzeiro tem condições de ser campeão brasileiro, tem condições de ser campeão da Copa do Brasil, mas eu acho que esse time no ano que vem ele vai ganhar mais recursos e vai aprimorar mais o modelo de jogo, porque eu acho que falta intensidade nos jogadores da frente. Não estou falando que eles são preguiçosos, não é isso, é característica, jogadores de explosão. Você vê os jogos do Caio Jorge, ele termina esgotado o jogo, porque ele tá ali o tempo inteiro batalhando, ele vai e volta, ele dá carrinho, ele tá o tempo inteiro. Eu acho que esses jogadores que o acompanham, Matheus Pereira, que é um jogador muito técnico, eu não tô falando que ele não é bom, tá, gente? Tô falando que às vezes você precisa de jogadores com mais intensidade para atacar a última linha, justamente porque joga em transição. Então eu acho que jogadores com mais explosão vão ser jogadores que chegarão no Cruzeiro, por isso que eu acho que esse time o ano que vem vai estar ainda melhor do que esse ano, com mais intensidade, com mais opções ofensivas. Eu te perguntei se você estava falando sobre o Matheus Pereira, porque o Matheus Henrique entrou no lugar do Wanderson. E Sim. O Leonardo já até explicou em coletivo. Eu sou time Wanderson, tá? Não contra o Matheus Henrique. É porque eu acho que o Wanderson defende muito bem essa questão da última linha, como eu tô falando aqui. Eu acho ele perfeito nessa função. E a pergunta ele só tem uma questão que pessoas de dentro do Cruzeiro... Ele precisa fazer uns golzinhos, né? Ele é uma que precisa fazer uns golzinhos, mas ele entrega muito na intensidade. Eu gosto muito do Wanderson, também. Nesse ataque que o Cruzeiro, como característica a gente está vendo nesse ano, o Cruzeiro de transição, é um Cruzeiro de contra-ataque, um Cruzeiro que chega rápido, aí é com o Wanderson. Mas como aconteceu ontem, é um Cruzeiro de organização ofensiva, quando tem posse de bola e entrava no campo do Flamengo, aí o Mateuzinho é melhor que o Wanderson, para mim, porque no pós-perda também ele é mais
rápido que o Wanderson para defender, porque é característica, é volante. O volante ele vai agir mais, ele vai ser mais agressivo, e era isso que o Cruzeiro precisava para o jogo.